Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Jesus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém. Feliz com Jesus. Mais um dia, né, meus irmãos? A luta é grande, mas a vitória é certa. Glória a Deus, que nesta noite o Senhor Jesus possa te visitar. Que nesta noite a palavra de Deus venha falar tremendamente no teu coração. Que tudo aquilo que você tem buscado da parte de Deus, que Ele possa te conceder. Se você está buscando pelo teu milagre, continue orando, perseverando em Deus. Continue obedecendo a palavra do Senhor, fazendo a vontade dEle, porque Ele vai te conceder tudo aquilo que teu coração deseja. Se for da vontade de Deus, você vai viver os milagres que o Senhor tem para fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. Jesus é bom. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Quando o Senhor está no controle das nossas vidas, quando a gente deixa nossas vidas na direção de Deus e obedece o comando dele, tudo nas nossas vidas vai bem, tudo nas nossas vidas traz paz, tudo nas nossas vidas dá certo. Basta a gente obedecer a palavra de Deus. Que a palavra nesta noite vinha falar o teu coração. Escute a palavra com atenção, guarde ela no teu coração, tome posse da palavra, porque mais um dia, mais uma noite, uma palavra de fé para a vida de cada um de vocês. Amém? Eu estou aqui com a Bíblia, né, aberta em 2 Reis. É sobre a história do comandante Naamã. Uma história assim que me chama muito a atenção, né? Nos comandos, né? Na obediência da pessoa com Deus, quando ela serve a Deus. Quando a gente, meus irmãos, a gente obedece, né? Ouve os comandos, o comando do Senhor, as coisas só têm a dar certo, né? Mas quando a gente quer ir de encontro às coisas de Deus, quer ser desobediente, quer fazer as nossas coisas como a gente quer, não ouvir a palavra de Deus, não botar em prática, aí só piora. Aqui, né, o comandante, ele era leproso, um homem cheio de posses, né, um comandante de um exército, e ele era muito orgulhoso, né, e Deus, ele não age. Deus, ele para agir na vida de alguém que tem um certo orgulho, né, que quer fazer as coisas como a pessoa quer, Deus primeiro trabalha, né, na vida dessa pessoa. Deus aqui, ele quebrou o orgulho de Naamã, porque não era como Naamã queria, mas sim como Deus queria fazer na vida de Naamã. A importância, né, do servo de Deus na vida de alguém, né? Tudo tem um porquê, tudo é um propósito de Deus. Quando um servo do Senhor vai para determinado lugar, para determinada cidade, para visitar alguém, tudo é pelo um propósito de Deus. Aqui, graças a Deus, em primeiramente, e uma menina que foi levada cativa, né, para a casa de Naamã. Ela conhecia o poder de Deus, conhecia os servos de Deus, os profetas, e ela sabia que se Naamã fosse passar naquela cidade com a comitiva dele e encontrasse com aquele profeta, ele seria curado. Então, aonde o homem de Deus está, aonde a mulher de Deus está, aonde Deus envia, né, um servo dele para determinada coisa, é só a gente ficar atento no que o servo de Deus tem para cada um de nós, através dele, né, o poder de Deus na vida dele. Então, aqui, mais uma vez, uma direção, uma palavra, né, pelo um servo do Senhor, pelo um profeta de Deus na vida de outra pessoa. Aqui veio uma instrução, né, para Naamã, como ele ser curado. Ele ainda resistiu, né? Ele ainda debateu, ele com a teimosia, com o orgulho dele, não quis, né, aceitar. Mas
quando Deus tem algo na vida de uma pessoa, não adianta, não tem para onde ela correr, não tem aonde ela se esconder, que na hora certa as coisas de Deus acontecem na vida da pessoa. Aqui, Naamã, ele, por ser orgulhoso, ele queria ser curado da forma dele. Deus deu uma direção, né, para ele se jogar naquela água e ser purificado, né, ser curado daquela lepra. Mas ele não queria naquele rio aonde Deus determinou. Ele questionou, não quis se jogar naquela água. Ele queria em outro lugar, mas a palavra de Deus é sim, 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 não, não, não. Na palavra que foi determinada para Naamã, que era para ele se jogar, se banhar no Rio Jordão, não era onde ele desejava, onde ele queria. Então, mesmo assim, ele questionou e foi com o orgulho dele, com a desobediência dele, foi contra a vontade dele. E quando ele chegou lá, não foi simplesmente ele mergulhar e sair curado, porque senão ele ia se achar demais, né? Ele ia se achar demais, sabe lá como quando ele saísse daquela água que ele não ia falar. Talvez ele não ia, se ele desse o primeiro mergulho, meus irmãos, e ele saísse curado, ele não ia glorificar tanto a Deus, não ia reconhecer o poder de Deus. Para uma pessoa que era teimoso, orgulhoso e obedeceu uma direção de um servo de Deus que mandou ele mergulhar naquele rio, dar 7 mergulhos para que ele saísse curado, Deus ali quebrou ele todo. Deus tirou o orgulho dele, limpou ele. Além de limpar ele da lepra, Deus ainda quebrantou aquele coração duro, né, que ele tinha de não acreditar nos profetas de Deus, não acreditar na palavra de Deus. Mas ele ficou tão aquebrantado, ele ficou curado, ele ficou tão grato a Deus, que ele reconheceu o poder de Deus. E ele diz que nunca viu um Deus dessa forma, um Deus assim, agir dessa forma em Israel. Que esse foi o único Deus que ele viu mudar a vida dele. Então, ele teve que ser quebrado, ele teve que estar com o coração aquebrantado para poder reconhecer o poder de Deus. Então, o que a gente tira de uma palavra dessa, né? Que não adianta a gente tentar ser durão, ser orgulhoso, né? Querer bancar o difícil, porque na hora que Deus bota a mão, na hora que Deus determina algo, não tem para onde a gente correr, não tem para onde a gente se esconder. Meus irmãos, tem tanta gente que resiste tanto à palavra de Deus, resiste tantas coisas de Deus. Chega um profeta, chega um servo do Senhor, fala de Deus, prega de Deus, conta testemunho e ainda assim aquela pessoa tá com o coração duro, tá com orgulho, tá com dureza, né? Tá ali cheia, tá ouvindo, mas a palavra entra pelo um ouvido e sai por outro. Se essas pessoas que se acham tão dura, que se acha de coração duro, que se acha orgulhosa, se essas pessoas colocassem a palavra de Deus no coração, se elas colocassem as coisas que ela recebe da parte de Deus em prática, se ela ouvisse o comando do Senhor, se ela ouvisse a voz de Deus através dos servos, através dos profetas, ela seria outras pessoas. Mas hoje as pessoas elas ouvem de Deus e elas não querem, joga fora e aí continua aí sofrendo, continua sem ser curada, quer uma cura, mas não quer buscar, quer um milagre, mas não quer orar, quer uma mudança, mas não quer botar o que Deus manda em prática. E aí, meus irmãos, continua da mesma forma, continua do mesmo jeito. Então, muitas vezes, Deus quer fazer algo na vida de alguém. Deus, ele quer operar. Deus, ele quer fazer um milagre, né? Deus quer abençoar. Deus tem uma nova história para a vida daquela pessoa.
mas ela resiste tanto, né? Ela ignora tanto as coisas de Deus, ela fecha os ouvidos para a verdade de Deus e ela continua sofrendo, continua no sofrimento, nada acontece na vida dela, não tem mudança nenhuma. E aí, quando vê um servo de Deus com a saúde perfeita, quando vê o servo de Deus prosperando, aí começa a ter inveja, começa a questionar, começa a falar, mas não quer buscar este poder, não quer dar ouvido à palavra de Deus. Se Naamã não largasse aquele orgulho dele de lado, ele não seria curado, ele não seria quebrantado, ele não tinha reconhecido quem era Deus, mas ele, muitas vezes, meu irmão, é através de uma dor, através de uma enfermidade, né, que a gente vai para Deus para poder ver o poder de Deus operar em nós, né? Muitas vezes as pessoas só buscam a Deus, só procuram a Deus quando está acamado, quando já não aguenta mais, quando já acha que não tem mais jeito, quando vê que não tem mais solução, ela fica resistindo, ela fica dando um jeitinho dali, um jeitinho daqui, mas não quer saber de Jesus, não quer saber de Deus, não quer saber de nada de Deus, não quer ouvir nada da parte de Deus. Tudo ela reclama, tudo ela murmura, tudo ela... Então, por isso que nada acontece na vida dela. A partir do momento que você se aquebrantar diante de Deus, que você pedir a Deus para mudar o que tem aí dentro no teu coração, as dureza, o orgulho, que você chegar para Deus e pedir para Ele te limpar disso tudo que está aí te impedindo, né, de viver os propósitos de Deus. Tem tantos filhos aí, tem tantas filhas aí, que Deus quer trabalhar na vida, que Deus quer mudar a vida, mas não querem viver uma vida com Deus, não quer saber nada de Deus. Então as coisas de Deus não acontecem quando a pessoa não quer dar ouvido à palavra de Deus. Naamã era orgulhoso, né? Se achava porque tinha muitas coisas, tinha bens, né? Então, muitas vezes quando você tá vendo que tem saúde, tá vendo que tem dinheiro, tá vendo que tem roupa, que pode isso, pode aquilo, muitas vezes você não quer buscar Deus, achando que tudo ali você não precisa de Deus porque você já tem tudo aquilo, mas basta a enfermidade vir, basta as pelejas começar, que você quer buscar a Deus. E aí não deixe, minhas irmãs, para buscar a Deus, não deixe para buscar a Deus quando a situação chegar ao extremo. Não deixe para ir buscar a presença, o poder de Deus, se converter, entregar sua vida a Jesus, quando você já tiver com a enfermidade, que já tiver ao extremo. Procure Jesus, procure ouvir a voz de Deus, procure se aquebrantar diante de Deus, se arrepender de tudo que você fez de errado. Quanta gente, né, ouve de Deus, mas continua com o coração duro. Deus está falando, Deus está dando a palavra, Deus está dando direção e continua ali resistindo, continua ali na dureza. E Deus quer fazer algo na vida dela, Deus quer transformar, Deus quer mudar e a pessoa fica resistindo. E muitas vezes, né, sofre porque não quer conhecer a Deus. A vida com Deus não é fácil, meus irmãos, porque quando a gente vive uma vida com Deus, na obediência, na verdade de Deus, é difícil mesmo, mas você também tem seus benefícios com Deus, sabe? Deus cuida tanto de você, que se eu for aqui falar tantos benefícios que Deus faz para você, quando você serve a Ele, quando você obedece a Ele, o cuidado que Ele tem com você, é muitas coisas quando a gente vive uma vida com Deus. Então, Naamã aqui, ele queria do jeito dele. Não queira, minha irmã, fazer as coisas do teu jeito. Não questione as coisas de Deus. Não questione quando Deus te falar, faça dessa forma. Vai que eu estou te mandando fazer tal coisa. É assim que tem que ser. Não questione.
ouça a palavra de Deus, obedece os comandos do Senhor, porque você só vai ter a ganhar com Deus. Quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, como a gente quer, a gente só tem a quebrar cara, a se arrepender, a se machucar, a se magoar, a se ferir. Então, ouça, obedeça. Quando Deus falar com você, obedeça. Quando Deus falar assim, vai, faça. Obedeça a palavra de Deus para que você não venha sofrer. Naamã sofreu, eu não sei por quanto tempo ele sofreu com aquela lepra, né? Eu não sei por quantos anos ele sofreu com aquela doença que naquela época, diante para aquelas pessoas, para aquele povo, era uma doença incurável, não tinha cura. Ele vivia, né, vamos dizer, com o corpo escondido, vestido, para que ninguém visse a carne. A doença comia a carne ficava podre, né? Era uma doença que comia a carne, corroía tudo. Então, assim, quando veio uma direção de Deus para ele, quando veio a palavra de Deus através do profeta de Deus, uma direção do servo do Senhor para ele, ainda assim ele reclamando, mas ele foi. Ele foi sim, quando ele desceu quando ele foi a caminho daquele rio, ele foi com orgulho, ele foi reclamando porque ele não queria mergulhar naquela água. Mas Deus, a direção de Deus foi assim: você vai para aquele rio, aonde aquela água mesmo é suja, você vai para onde eu te mandar, você vai fazer o que eu quiser que você faça. E ele obedeceu, ainda assim reclamando, ele obedeceu. E a direção para ele foi que ele desse 7 mergulhos para sair curado. Imagine, minha irmã, meu irmão, quanto tempo você está perseverando na presença de Deus por uma cura, por um milagre, né? Às vezes Deus já te deu a direção, Deus já falou com você e você continua desobedecendo porque você não está botando em prática as direções que Deus já te falou, as direções que o profeta de Deus te falou, a mensagem de Deus já foi falada para você, já te ordenou como você fazer. Você ainda não obteve o teu milagre, você ainda não recebeu tua cura, porque você ainda não botou em prática aquilo que o profeta de Deus te falou. Então, enquanto você viver na desobediência, enquanto você não botar em prática aquilo que Deus te ordenou, aquilo que Deus te mandou, a tua vida vai continuar a mesma. O teu milagre não vai chegar, a tua cura não vai chegar. Mas quando você tomar posse da palavra, botar ela no teu coração, colocar ela em prática, aquilo que Deus direcionou o profeta para te falar, e você praticar aquilo que Deus te falou, o teu milagre chega, a tua cura chega e tudo vai ficar bem. Então Naamã saiu daqui curado, purificado, reconhecendo que Deus é Deus, que Deus é um Deus que cura sim, é um Deus que limpa qualquer enfermidade que esteja no corpo. Deus muda sim, minha irmã, história, Deus muda cenário, Deus abre porta, Deus cura. Não tem enfermidade que Deus não possa curar. Lepra é um câncer de hoje que diante da medicina tem alguns cânceres que não tem cura. A lepra de antigamente é a AIDS de hoje que diante da medicina não tem cura. Mas tu acha que para Deus curar um câncer é impossível para ele? Não. Para Deus curar uma AIDS é impossível para ele? Não. Então, que enfermidade tem no teu corpo que tu não tem orado ainda, repreendido, clamado por este milagre? O que é que você está passando que você não pode ir para Deus? Que você não pode obedecer a palavra dele? Que você não pode botar em prática aquilo que ele te ensina através da palavra? Então está faltando aí obediência, está faltando aí ouvir a voz de Deus, o comando do Senhor, a direção que o servo de Deus tem te falado, tem te dado. Deus, ele fala com nós, meus irmãos, através da palavra todo dia. Todo dia, se a gente abrir a Bíblia, a gente tem direção da parte de Deus. Se a gente meditar numa palavra aqui, a gente tem direção da parte de Deus.
A direção aqui mesmo de Naamã, ele ouviu o comando do Senhor e desceu naquelas águas, deu 7 mergulhos. Se Deus, ele na palavra, ele te ensina a buscar, a orar, a crer no teu milagre, a profetizar, tudo é ensinamento do Senhor para nós, para tudo aquilo que a gente precisa da parte de Deus. Você está esperando o quê? Você está esperando o que para buscar o teu milagre? Qual é a dificuldade que tu tem de obedecer a palavra de Deus? De obedecer as direções que Deus está te dando aqui? Eu obedeço porque a partir do momento que eu leio aqui e vejo Deus falando para mim, Jesus falando que se eu tiver fé, eu vou ser curada. Se eu crer, eu vou ver o milagre. Se eu profetizar, o milagre acontece. Então, por que eu vou me calar? Por que eu vou estar passando por uma situação e vou aceitar? Se eu conheço a palavra de Deus, se o Senhor me ensina através da palavra a ser curada, se o Senhor me ensina através da palavra a buscar a minha cura, receber o meu milagre da parte dele, então eu persevero. Eu tenho que perseverar por aquilo que eu quero. Se eu for ficar esperando que alguém me ensine a buscar a Deus, se eu for ficar esperando que alguém me ensine como profetizar, eu não vou receber o meu milagre nunca da parte de ninguém. Eu tenho que ir para Jesus, eu tenho que chegar para Ele e declarar, profetizar. Eu profetizo, minha irmã, na minha vida, eu profetizo na minha casa, eu profetizo na vida da minha filha, eu profetizo todos os dias na minha casa, eu declaro em nome de Jesus aquilo que eu ainda quero receber da parte de Deus. Agradeço aquilo que Deus já me deu e continuo profetizando naquilo que eu ainda quero da parte de Deus. Então a palavra de Deus nos ensina a buscar ao Senhor, nos ensina a receber o nosso milagre. Deus, ele pode todas as coisas, né? Não tem coração duro que Deus não possa quebrantar, não tem lepra que Deus não possa curar, né? Basta a gente obedecer a palavra de Deus. O que é que você está fazendo para receber o teu milagre? Como é que você está buscando com Deus para receber a tua cura? Você está profetizando na tua casa? Você está profetizando na sua vida? Você tem aberto a boca, declarado em nome de Jesus a tua cura, o teu milagre? Quer dizer, você continua sofrendo, você continua passando pela mesma situação, porque você não quer dar ouvido aos comandos do Senhor. Muitas vezes Deus está falando com você, você acha alguém, Deus está usando alguém para falar com você, te dar uma direção, e você entra pelo um ouvido e sai por outro. Ou às vezes você ouve hoje a palavra, amanhã você já está ignorando o que recebeu da parte de Deus, por isso que você não recebe. Quando a gente recebe algo da parte de Deus, a gente guarda no coração, a gente medita naquilo que a gente recebeu, vai falar com Deus, vai colocar nas mãos de Deus. Então, aqui através de uma menina que foi parar na casa de Naamã, uma menina que conhecia o poder de Deus, conhecia os profetas, o profeta de Deus, e através desta menina, Deus, tudo é um propósito. Essa menina foi levada cativa diante dos olhos do pai, diante dos olhos das pessoas. É como se ela ficasse em cárcere, lá naquela casa do comandante. Mas não, ela não reclamou. Ela ficou muito tempo na casa do comandante. O tempo que Deus tinha para fazer algo na vida de Naamã. Foi o tempo certo de Deus. Não foi nem mais e nem menos. Diante dos olhos do ser humano, ela foi levada, né? Cativa, ela ficou lá na casa do comandante sem poder retornar para a família dela, mas ali foi tudo um propósito de Deus. Então quando Deus te enviar uma pessoa, quando Deus enviar alguém que te dá uma direção, te dá uma palavra, ouça a palavra de Deus com sabedoria, bota em prática aquilo que Deus está te falando, aquilo que Deus está te mandando fazer, porque é naquela palavra ali que Ele quer te dar o milagre. É naquela palavra ali que Ele quer fazer o teu milagre acontecer. É naquela palavra ali que Ele quer te curar. E muitas vezes você não está dando ouvido o que o servo de Deus está falando para você. Porque você não está olhando para a palavra de Deus, você está olhando para quem está te falando. Então tenha sabedoria. Porque através dessa menina aqui, foi que Naamã conheceu um homem de Deus. E ele reconheceu
que Deus era Deus, que Deus podia todas as coisas, porque Deus curou a lepra dele, ele foi curado, purificado e reconheceu o poder de Deus. E sabe o que ele fez mais? Por ele ter tanto dinheiro, ter tantas coisas, tanta prata, tanto ouro, ele quis recompensar o homem de Deus, porque teve a direção da parte de Deus para que ele fosse curado. Mas o homem de Deus, o servo de Deus, ele não aceitou. Ele não aceitou nada. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele usou o que Deus deu a ele de graça. Porque ele recebeu de graça. Deus deu a ele. Ele recebeu de graça o que Jesus deu a ele, o que Deus deu a ele. Então ele não cobrou pela direção, pelo milagre que foi realizado na vida de Naamã. Quantos poderia fazer isso, né? Usar a autoridade de Deus para curar pessoas aí que estão enfermo, mas muitos querem fazer isso em troca de dinheiro, em troca de oferta. Hoje as pessoas elas estão vendendo os seus dons a troca de dinheiro, né? Então Deus deu de graça, a gente tem que também dar de graça, fazer de graça. Porque de graça a gente vai receber. Então, quanto mais a gente dá de Deus, a gente recebe. Quanto mais a gente faz para Deus, mais a gente recebe de Deus. É quanto mais a gente busca da parte de Deus, mais a gente vai ter da parte de Deus. Então, aqui o servo de Deus, ele não aceitou presente, recompensa nenhuma do comandante, porque ali foi direcionado por Deus. Ele fez de graça, ele não cobrou o milagre que Deus realizou através da vida daquele homem, daquele comandante. Então, meu irmão, se você, ou minha irmã, se você está resistindo à palavra de Deus, está debatendo com as direções de Deus, vai meditar mais na palavra, vai buscar mais da parte de Deus, vai buscar o discernimento, vai ouvir mais as coisas de Deus, vai botar mais em prática, porque muitas vezes Deus já falou com você, Deus já te deu a direção como o teu milagre acontecer e você não deu ouvido à palavra de Deus. E por isso que você está aí do mesmo jeito, passando pela mesma situação. Se você é uma pessoa que ora, por que você deixa a tribulação tomar conta do teu lar? Por que você se deixa se perturbar com tudo? Se você é um homem que conhece a Deus, um homem que sabe das orações, sabe como usar a palavra de Deus naquela situação ali, por que você está se acomodando? Por que você está se acovardando? Meu irmão, quando vier aqueles levantes, quando vier aquela tempestade para cima de você, quando vier aquelas perturbações, aquelas pessoas perturbadas querendo tirar a tua paz, usa em nome de Jesus, repreenda, vá para o teu quarto, vá orar, vai guerrear orando, é com oração que a gente combate o mal, é com oração que a gente recebe o nosso milagre, é com oração que a gente é curado, é pelo poder de Deus, mas é pela nossa fé em ação, é orando, é jejuando, é repreendendo e botando em prática aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Amém, glória a Deus. Palavra nesta noite falou teu coração, glória a Deus. Não seja igual Naamã, orgulhoso, se aquebrar, se chega diante de Deus e derrama o teu coração, deixa Deus aquebrantar este coração, que não existe coração duro de pedra para Deus, porque quando Deus pegar, tocar, acabou, não vai ter ódio aí dentro, não vai ter rancor, não vai ter mágoa, não vai ter nada. Quando Deus começar a tocar aí dentro, você vai ver o trabalhar de Deus na tua vida, mas dê essa oportunidade para Deus trabalhar na tua vida. Dê espaço, ouça a palavra de Deus, coloque em prática. Não seja só aquela ouvinte, não. Seja um ouvinte praticante, porque tu vai ver o trabalhar de Deus na tua vida. Tu vai ver o operar de Deus na tua vida. Muitas vezes você está enfrentando guerra aí, enfrentando peleja, situação que tu nem sabe lidar com ela, que tu não aguenta, que tu não suporta, que não é tu essas guerras, mas tu não quer obedecer, não quer botar a palavra de Deus em prática, não quer pegar as direções que Deus te dá e fazer, aí a tua vida continua a mesma coisa. Então não seja resistente à palavra de Deus, não seja tão dura quando você escuta algo de Deus. Deixa Deus aquebrantar este coração, deixa Deus quebrar este orgulho. Vá para Deus, vá pedir a Deus para te limpar, para
te purificar de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que está impedindo você de ter uma vida com Deus. Amém? Que Jesus continue falando ao teu coração, que o Senhor Jesus continue trabalhando na tua vida, que Jesus abençoe.